quanto você paga para poder orar a Deus? Eu não ouvi. Se você for falar com qualquer pessoa, se você vai falar com um médico, às vezes o médico nem te examina. Eu já fui no médico que ele só levantava o olho assim. Eu queria que ele botasse a mão em mim em algum lugar. Pelo menos eu senti que o cara está fazendo alguma coisa, mas nada. É claro que eles, eu acredito que entendem, né? Estudou para isso. Mas não passa segurança. Mas só para te ouvir, você tem que pagar. Seja um terapeuta, seja um psicólogo, às vezes um advogado, né? Para você marcar um horário com ele, para ele ouvir a tua causa. Deus cobra quanto? Eu não ouvi. E você ora? Igual diz o Raul Gil. Tem gente que ela ora pouco demais. Pouco demais não existe, né? Ela quase não ora. Ela ora pouco. E é por isso que a comunhão dela com Deus é o quê? É fraca. Se você quase não conversa, quem aqui você tem um amigo que você quase nunca se fala com ele? Levanta a mão. Essa amizade é forte? Na hora que você precisa pedir um favor, você tem coragem de ir lá pedir para ele? Por quê? Você não tem afinidade, intimidade, porque o que cria intimidade é o diálogo, é a conversa. E tem gente que ela não conversa com Deus, ela não fala com Deus, ela fala com todo mundo menos com Deus. Está entendendo? Então ela não cria uma afinidade com Deus, ela não tem intimidade com Deus. Por isso que na hora de pedir um favor a Deus, ela corre no pastor e diz: pastor, pede a Deus para mim. Por quê? Porque ela mesma não tem intimidade com Deus. Então ela acha que Deus vai atender o pastor. É igual aquele filho que às vezes está brigado com o pai e precisa da ajuda do pai. Aí ele vai lá na mãe e diz: mãe, pede lá para o pai. Por que ele não vai direto? Ele tem acesso ao pai, por que ele não vai direto? Está entendendo? Então se a oração une a falta de oração, separa. Um casal que não tem diálogo, o que acontece? Não vai durar muito tempo não. Um casamento que não tem diálogo, ainda mais no mundo de hoje. Por que tanta separação, tanta traição? Porque cada um parece dois estranhos dentro de casa. Sim ou não? Com Deus não é diferente. É igual outro dia eu estava fazendo a rádio. Aí eu falei: manda aqui o seu nome, você que vai estar segunda-feira tal. O rapaz: olha, ora por mim aí, eu não vou poder ir. A pessoa acha que Deus é delivery, né? Oração via WhatsApp. Não. É você. Jesus rasgou o véu. O véu aqui está rasgado, porque Jesus rasgou o véu para que você tivesse acesso a ir direto a quem? Quando eu oro: meu Deus, em nome de Jesus, eu tenho acesso a Deus. Mas eu não mereço. Não, Jesus disse: aquele que vem a mim, bom dia, aquele que vem a mim, jamais o lançarei fora. Então qualquer um pode chegar até Ele. Eu já ouvi pessoas que estavam querendo se matar, que na hora que ela estava lá para se matar, e ela falou: Deus, se o Senhor existe. Igual tem uma moça, inclusive lá de Maceió, ela deu testemunho um tempo atrás, a Sâmia. E ela estava 3 dias sem dormir, querendo se jogar da sacada do prédio. E cigarro que não acabava mais, fumando 4 maços de cigarro por dia, e fumando igual uma louca. E aí ela querendo pular do prédio, a amiga dela falou assim: eu vou te levar na emergência. Que ela mandou mensagem para a amiga que ia se jogar do prédio. A amiga pegou, levou ela aonde? Na Igreja Universal. Ela falou: você está maluca vir nesse lugar? Eu não gosto dessa igreja. Ela falou: aqui é o único lugar que você vai poder ser ajudada. Quando chegou lá, ela disse assim: eu nunca rezei na minha vida,
eu nunca orei, nem sei se esse Deus existe. Aí o pastor falou para ela, sabe o quê? Então fala para Deus, diz, olha, se você existe, me ajuda. É muito legal ela contando a história, que ela disse que cruzou os braços assim na hora da oração, todo mundo orando, e ela de olho aberto, olhando para um lado, para o outro, e ela falou assim, olha Deus, o pastor aí disse que você existe, eu não sei, mas se você existe, eu queria tanto conseguir dormir. Poxa, eu queria me livrar desses vícios que eu tenho, que eu estou querendo morrer, eu não tenho prazer na minha vida. Ela disse que só lembra disso que ela falou. Acabou a reunião, foi para casa. Ela disse que só lembra que chegou em casa às 7 da noite. Sabe que horas ela acordou? No outro dia, 7 horas da manhã. Para ir para a faculdade. Olha como Deus é grande. A oração não precisa ser longa, bonita, só precisa ser sincera. Aí no outro dia ela vai para a faculdade, ela chegou assim, meu Deus, como é que pode? Eu dormi a noite toda, isso não é possível, porque há anos ela não dormia. Chegou na faculdade, a amiga dela pegou e foi oferecer um cigarro para ela. Quando ela foi botar na boca, veio uma ânsia de vômito, e ela não suportava o cheiro do cigarro. Ela saiu correndo e a amiga correndo atrás, que achou que ela estava doida. Ela falou assim, meu Deus, ele existe. E a amiga correndo atrás, ele quem? Está maluca? Ele quem? Ele existe. Ela entrou no banheiro, a amiga entrou atrás. Ela disse que olhava no espelho e dizia assim, meu Deus. A amiga falou, o que está acontecendo? Ela falou assim, ele existe. Ela falou, ele quem? Ela disse, Deus existe. Sabe o que aconteceu? Está ali o casal, vocês conhecem o Rodolfo e a Sâmia. Hoje, ela foi deputada lá do estado, ela é advogada, é obreira da igreja, o marido dela é obreiro também, né? Rodolfo, médico cirurgião. Rapaz, Deus é extraordinário, né? Poxa, mas às vezes aquele que é religioso desde criancinha, nasceu rezando, orando, mas é fingido. Aqui dentro ora, lá fora é malicioso, é um monte de trambique, esse Deus não atende. Mas quando você ora com sinceridade, aquela oração que vem da alma, quando às vezes a gente está aqui se rasgando, o pastor, o bispo, orando, a gente passa no salão, sabe como que a pessoa está? Ela quer que o pastor ore e ela seja abençoada. Não, você tem que orar. Você tem que criar um vínculo, uma amizade, uma comunhão entre você e quem? E Deus. Olha o que diz aqui, vamos lá, para você entender. Atos capítulo 16, versículo 16. Posso ler? Já abriu? E aconteceu que indo nós, aonde? Fala alto. Nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Olha só, como essas coisas não vêm de Deus, mas é um espírito enganador, maligno. Espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, ela dava lucro para quem? Ela era uma jovem escrava, e o escravo tinha um dono. Então tudo que ela ganhava adivinhando da vida dos outros, o dinheiro ia para os donos dela. E diz assim, vamos lá. E aconteceu que indo, esta, seguindo a Paulo e a nós, o quê? Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito. Olha só, Paulo sabia que ali não era ela, que ali era o quê? Era um espírito maligno que estava nela. Paulo falou com o Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando, o quê? Saias dela. E na mesma hora, preste atenção, gente, ele fez um bem ou um mal para essa moça? Ele libertou ela. É o que a gente faz aqui de sexta-feira.
corrente da libertação. Você já viu, às vezes a pessoa incorpora aqui, ou não é? Pessoas que tinham premonição, pessoas que via as coisas antes de acontecer, sonhava que alguém ia morrer da família, alguém morria. Isso é um espírito maligno. E quando expulsou, era para as pessoas ficarem agradecidas a Paulo. Mas o mundo sempre vai odiar quem luta contra o diabo. Esse ódio que as pessoas têm aí fora, que criticam, que falam mal da igreja, você vai entender aqui agora, porque já aconteceu na época deles. Olha o que diz: e vendo os donos da escrava que a esperança de lucro estava perdida, não ia ter mais lucro, ela não ia mais conseguir adivinhar, porque o espírito imundo foi expulso, prenderam Paulo e Silas e levaram à presença de quem? Dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, o que, gente? E nos expõem a costumes que não nos é lícito receber nem praticar, porque nós somos romanos. Olha para mim, tudo isso aconteceu porque Paulo e Silas estavam indo para onde? Eles estavam indo para onde? Para a oração. Quando você vai para a oração, o diabo tenta se colocar no caminho para desviar teu alvo. Você pode ver, quando você começa a orar, vem um monte de pensamento que tenta desviar teu foco da oração. Quem acontece isso contigo? Se você não acontece, porque tu não ora, porque quem ora acontece. O diabo vem, ele não quer que eu ore, ele não quer que você ore, ele sabe o poder que tem a oração. É o primeiro poder que Deus deu ao ser humano. Deus deu esse direito a todos. Todo mundo tem acesso a esse poder. Está entendendo? Ezequias, quando orou, Deus mudou os planos de Deus e acrescentou 15 anos na vida dele. Quando Josué orou, o sol. Está entendendo? Quando Pedro estava lá na prisão, o que aconteceu? A igreja se colocou em oração por ele. O que aconteceu? As cadeias se abriram. A oração muda qualquer situação. Quem está entendendo, gente? A oração tem um poder, que às vezes você vê a pessoa, conta testemunho que ela orou aqui pelo familiar que está lá do outro lado do mundo, em outro país, e a pessoa lá foi curada, lá a pessoa recebeu um milagre. Quem já ouviu isso? É o poder da oração. Então o diabo saiu com aquela jovem ao encontro de Paulo e Silas, para desviar eles, e era sempre na hora que eles iam a caminho da oração. O mal não quer que você ore. Por isso que às vezes você está aí, e o diabo bota na sua cabeça assim: na hora que a gente vai orar, vamos falar com Deus. O diabo fala: não, ore em pensamento, porque aí o pensamento, ele desvia teu pensamento, e você fica assim, e aí você não vê resposta. Quando você fala, você está ajudando a direcionar os teus pensamentos, porque você está se ouvindo. Está compreendendo? Às vezes você começa a orar. Eu lembro que isso acontecia muito comigo. Eu começava a orar, eu falava assim: eu vou buscar o Espírito Santo. Eu dobrava o joelho para orar. Eu começava a orar com aquela vontade, daqui a pouco dava uma preguiça. Parecia que virava uma chavinha. E aí vinha no pensamento assim: pelo menos eu já orei. Aí eu pensava: não, está amarrado, eu não vou parar de orar enquanto Deus não testificar dentro de mim que a minha oração chegou até Ele. Está entendendo? E às vezes vinha aquele pensamento. Você pode ver, quem já acordou de madrugada para orar? Quem, quando você acordou de madrugada para orar, a sensação que se você abrisse o olho, você ia ver o capeta na tua frente? É claro. Isso acontece porque o diabo, ele tenta intimidar para você não orar. Principalmente a oração de madrugada, que chama a atenção de Deus. Você interrompeu o teu sono para orar. Imagina, várias vezes eu estava orando de madrugada, rapaz, ficava arrepiado, parecia um gato, e parecia que se eu abrisse o olho, e vinha no pensamento assim: o Satanás está aqui dentro desse quarto. Como se fosse eu pensando, mas era o diabo querendo me intimidar. A vontade que dava era levantar e correr para baixo das cobertas. Está entendendo? Eu dizia: está amarrado, todo arrepiado ali, mas quero ver, eu estou buscando a Deus.
O coração às vezes, depois que eu resistia, e em nome de Jesus, sai! Parecia que ficava leve o clima ali no quarto. Porque o diabo odeia quando você é uma pessoa de oração. Porque olha o que acontece quando você é de oração. Diz assim, ó: e a multidão, olha só, a multidão se levantou unida contra Paulo e Silas, e os magistrados rasgaram-lhe as vestes e mandaram o quê? Fala forte, gente. Com varas, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram aonde? Mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Eles foram para a cadeia, foram açoitados, apanharam, por quê? Porque expulsaram o demônio da menina. Esse ódio que você vê contra a Igreja Universal, eu já ouvi gente falar assim para mim: por que você não vai para outra igreja? Tem igreja aí que é boa, mas a Universal, quem será que se incomoda tanto, hein, gente? Pense, é só você pensar, igual diz o bispo, só um pouquinho, está entendendo? O mundo jaz no maligno. Então, se o mundo está na mão do maligno, ele vai usar o mundo contra a gente. O diabo não vai mexer com quem já é dele, porque ali ele nem faz questão. Agora, quem está do lado da luz, você vai viver em conflito contra as trevas. Está entendendo? Só que quando você é de oração, e quando você reage bem diante das lutas que ele levanta, você tem vitória em todas elas. Você quer ver o exemplo? Olha como que Paulo e Silas poderiam pensar assim: poxa, eu estava orando a Deus, eu estava indo para a oração, a gente estava libertando a menina, e jogaram a gente na cadeia, espancaram a gente. Que Deus é esse que permite isso acontecer? Mas olha como eles reagiram, que é o segundo passo. Qual que é o segundo poder? Primeiro é o qual? Segundo. O rapaz já botou na tela aí, você já viu e já tirou. Vamos lá? Primeiro, segundo, até o meio-dia chega. Reação. A reação faz toda a diferença. A diferença entre uma pessoa e outra, qual é? As duas enfrentam o mesmo problema. O que faz a diferença? O que faz uma vencer e a outra perder? A reação. Tem aquela história que diz: enquanto uns choram, outros vendem lenço. A reação faz toda a diferença. Eu já ouvi pessoas que, quando descobriram o câncer, falaram assim: eu vou morrer, e se entregou e morreu. Mas eu já ouvi pessoas que falando assim: câncer, você escolheu o corpo errado, isso aí vai ser testemunho para o meu Deus. E hoje está curada. Está compreendendo? A reação faz toda a diferença. A reação diante do problema faz toda a diferença. E da maneira como você reage, mostra o que você crê, mostra o que você acredita. E ele diz assim, vamos lá. Perto da meia-noite, olha a reação de Paulo e Silas. O que eles faziam? Fala mais forte. Oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Sabe o que é isso? Eles foram espancados, apanharam, e eles orando e cantando. Olha a reação. O diabo fica doido quando ele cria uma situação, ele levanta um problema, e ao invés de você reclamar, murmurar, de você ficar pensando em desistir, se Deus não me abençoar, vou sair da igreja, você continua orando, você continua louvando a Deus, você continua crendo que Deus está o quê? No controle de tudo. Se Deus permitiu, está dentro do plano de Deus, e isso vai ser para o meu bem lá na frente. Olha o que diz. De repente, olha a resposta de Deus agora.
porque eles reagiram bem, porque a reação deles foi positiva, de repente, fala bem alto, sobreveio um tão grande terremoto, e logo se abriram o quê? Fala, todas as portas, e foram soltas o quê? Acordando o carcereiro e vendo as portas da prisão abertas, tirou a espada e quis se matar, achando que os presos tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, todos estamos aqui. Se acontecesse um terremoto que abrisse as portas das cadeias aqui no Brasil, que os presos iam fazer? Qual a primeira coisa que o preso faria? Perna para que te quero, é ou não é? Não sei como estão fugindo hoje em dia até de presídio. Por quê? Paulo não fugiu, por quê? Porque ele já era livre, não era aquelas grades que ia prender ele. Ele sabia que se ele estava ali, era porque Deus deixou. Se Deus quisesse tirar ele dali, Deus ia tirar. Ele cria que Deus estava no quê? No controle de tudo. E depois, se você ler, para concluir, você vai ver que ele diz assim: o carcereiro, quando viu aquele terremoto, viu tudo o que aconteceu, viu a reação deles diante do problema, o carcereiro disse: senhores, o que eu posso fazer para ser salvo? Paulo disse assim: creia no Senhor Jesus, e será salvo, tu e a tua casa. E Paulo foi lá e batizou toda a família dele nas águas, salvou o carcereiro. Então por que Deus permitiu Paulo ir para a prisão? Porque tinha uma família inteira lá para salvar. Está entendendo? E a reação deles foi testemunho para o carcereiro. A atitude deles, o comportamento deles diante da luta que eles estavam passando ali, aprisionados, açoitados, a atitude deles fez o carcereiro falar: olha, eu quero esse Deus que eles têm. Pelo amor de Deus, não é normal, esse Deus que estremece as prisões, esse Deus que abre todas as portas. Quem você quer esse Deus na sua vida? Fica de pé então. Tudo isso aconteceu por quê, gente? Porque eles estavam de acordo com a palavra de Deus, que são os 3 poderes: oração, reação e a palavra. Paulo não estava apoiado no conhecimento dele, nele mesmo, ele estava apoiado na palavra de Deus. Quando você se apoia na palavra, Jesus disse assim, pode transbordar o rio, pode vir a tempestade, pode cair a chuva, que você não vai o quê? Você não vai desmoronar, você está sobre a rocha. Se você sair correndo daí agora e se jogar contra esse púlpito, você derruba ele? Não, tem gente que derruba, depende, se tiver uns grandão aí. Mas se você sair correndo e se jogar contra esse altar, você derruba? Quem se arrebenta é você, porque esse altar está na rocha, é pedra. Quando você está na rocha, você está firmado, pode vir o que vier contra você. Está compreendendo? Se agarra na palavra. Paulo sabia que se ele estava passando por aquilo ali, estava tudo dentro de um plano, e Deus no controle desse plano. Deus fez um terremoto. Quem você quer um terremoto na sua vida? Para abrir as cadeias, para soltar a prisão, faz assim: esta semana, todo dia eu vou orar meia-noite por vocês, e semana que vem você vai trazer escrito qual terremoto que você quer que aconteça, qual prisão que você quer que se abra, quais as cadeias que você quer que se solte de você. Não esqueça, eu não vou dar papel, não vou, você que vai trazer, quem crê vai fazer do jeito que eu estou falando. E semana que vem lá na porta você vai entregar, que eu vou estar lá impondo as mãos sobre vocês, e vamos determinar que vai acontecer um terremoto, todo dia, que horas por volta, que foi o horário que eles oraram, mas Deus vai sacudir a sua vida essa semana, e o que estava te prendendo vai cair por terra, amém?